aluno novo que ainda não me conhece, eu sou a professora Bruna. Olá, amiguinho, posso chamar assim? Que você já vem assistindo aula comigo faz tempo? Lembra meu nome? Professora Bruna, para você também. Pode me chamar de prof. E a gente tem tarefinha. A gente ficou com tarefa para corrigir hoje. A nossa tarefa era sobre o quê? A gente tem tarefa na página 69. Se você tem o livro, você pode aproveitar esse momento para pegar o seu livro, para poder acompanhar comigo, enquanto eu vou explicando para os coleguinhas o que aconteceu na aula passada. Na aula passada a gente falou sobre estimativa. Estimativa é quando eu não preciso fazer a contagem correta, a contagem inteira dos números, para eu saber o que está acontecendo. Por exemplo, qual dessas mãos eu tenho mais dedos apontados aqui? Então eu não preciso contar. Por estimativa, eu sei que essa mão está com mais dedos abertos do que essa que tinha só um. Então, vamos fazer a mesma coisa no exercício do nosso livro. O primeiro exercício que ficou para casa foi o exercício número 2. Estava contando da Valentina e do Pedro. Se eu não me engano, a gente trabalhou com balas na aula passada e agora a gente vai trabalhar com brinquedos. Então vamos acompanhar aqui a coleção de brinquedo dos dois. Na coleção da Valentina e a coleção do Pedro. Vamos parar para analisar um pouquinho. E agora tá pedindo o quê? As duas coleções têm a mesma quantidade de brinquedos? Então observe que está separadinho aqui em alguns pares, um par de brinquedo, um par de meia, um par de tênis, significa que são duas unidades. Aqui eu tenho um par, outro par, mas eu não vou ficar contando muito porque a gente quer fazer estimativa. As duas coleções têm a mesma quantidade de brinquedo? Você vai olhar, pensar um pouco, sem contar, e vai me responder ou sim ou não. Você acha que a quantidade ali é igual? Se você respondeu que não, você respondeu certo. Então, pode colocar um certinho ali na sua apostila. Se você respondeu errado, não fica triste. Pega lá rapidinho a borracha, dá uma pausa no vídeo se precisar e corrige. Nessa mesma atividade, usando o mesmo desenho, a gente tem a pergunta B. Quantos pares de brinquedo tem cada uma? Vamos voltar na imagem? Analisando aqui, o que a gente acabou de combinar? Os pares a gente vai sempre considerar de 2 em 2. Então eu vou pegar aqui, ó, você que também tá sem o material e quer utilizar uma folha de caderno ou uma folha de sulfite, não precisa ser do tamanho da minha. Faça no pedaço de papel que você tem. Eu tenho aqui um urso e um brinquedo aqui, daquele que faz barulho. Aqui eu tenho um par. Lembra do númerozinho 1? 2, 3 pares. Será que eu tenho mais pares? Tenho mais um par ali com um avião e uma pipa. Já tenho 4 pares. Vamos ver se eu tenho 5? Vou dar licença para você. Poxa, eu tenho um bonequinho sozinho. Ele é o 5º par? Não. Então a resposta da nossa letra B é que a nossa amiga Valentina tem 4 pares. Agora a gente vai fazer o mesmo trabalho com o quê? Com a coleção do Pedro. Então observem lá. 1, 2, 3. Do outro lado. 4, 5,
6. Então, Pedro se no seu caderno, no seu livro, se no seu espaço, você dispõe de um maior lugar para você escrever, escreve a frase inteirinha. Valentina tem 4 pares de brinquedo. Se não é o caso, a informação assim já dá para entender. Então agora a gente vai fazer o exercício 3. O exercício 3, ele tá falando sobre a Cláudia e as flores. Eu falei para vocês. Cláudia quer fazer pequenos buquês que contenham em cada 2 flores com cores iguais. A seguir, né, a gente tem ali a representação do jardim e vamos dar uma olhadinha nele. Então a gente tem um jardim bem bonito com flores rosa pro ladinho de cá e flores brancas pro lado de lá. Tá pedindo na letra A para você ajudar a Cláudia a formar os buquês, agrupando as flores de 2 em 2, ou seja, agrupando em pares. Então a gente vai fazer isso da melhor maneira possível. Se você quiser fazer uma bolinha ou um formato oval, tá difícil de juntar todos, faz uma nuvenzinha, né? Faz uma flechinha, faz do jeito que você achar mais fácil. Eu vou fazer aqui também. Fiquei com um pouco de dificuldade para fazer o formato oval aqui, ó. Nada impede que eu faça uma nuvenzinha ou que eu venha e faça uma bolinha aqui num outro formato. Do mesmo jeito, eu estou respondendo a pergunta. Então, a gente agrupou. Agora, sem contar. Não se preocupa com quantidade agora. Sem contar. Cláudia fará mais buquês de flores rosa ou de flores brancas? Então, a resposta certa, vamos analisar aqui. Se você colocou a resposta brancas, tá certo. Se você colocou que ela fez uma maior quantidade de flor rosa, corrige bem rapidinho e a gente vai dar sequência na nossa aula. Agora, nós vamos resolver fichas de exercício. Se você tem o seu material, você pode pegar o bloco de ficha na página 41 e também na página 42. Se você não tem o bloco, continua acompanhando comigo. O meu bloco de ficha está na mesma apostila, por isso que eu não estou trocando de material, mas você precisa pegar o bloco. O primeiro exercício da ficha 1, eu vou arrumar aqui para vocês. Joana e Carlos organizam suas figurinhas em grupos. Os grupos agora são de 3 figurinhas. Uma informação aqui extra, porque aprender nunca é demais. A gente sabe que grupo de 2 a gente chama de par. Você sabe como a gente chama o grupo de 3? De trio. Se você falou trio, a resposta está certa. Então, Joana e Carlos organizaram suas figurinhas em grupos com 3 figurinhas. Dá uma olhada, porque tá tão bonitinho. A gente tem aqui as figurinhas de Joana. Se vocês forem perceber, não vou falar de todas, mas cada triozinho tá contando uma história. Você conhece a história do primeiro trio? Uma mocinha com uma cesta e um chapéu vermelho, um lobo e uma vovozinha. É a historinha do Chapeuzinho Vermelho. Agora, observando tudo isso, a gente vai responder. Depois de observar as figurinhas da Joana e as figurinhas do Carlos, a letra A. Qual criança tem mais figurinhas? Eu observei e eu sei que a resposta do meu exercício é Joana.
Então eu vou tomar o cuidado para escrever o nome dela bem bonito na solução. Então eu vou trocar aqui, aliás, vou separar aqui, se você não quer gastar muito papel, pode fazer a mesma coisa. A gente combinou, a gente corrigiu e a resposta é Joana. A gente está na página 41, então vou te ajudar aqui a escrever o nome dela corretamente. Quantos grupos de figurinhas essa criança tem a mais? Então, se vocês analisarem ali, quantos grupos de figurinha essa criança tem a mais? Tenho um grupo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu vou representar cada grupo com uma bolinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse aqui é da Joana. Agora eu vou fazer a mesma coisa com as figurinhas do Carlos. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, do Carlos. A pergunta é a diferença entre essa quantidade e essa. Até aqui eles têm igual. Então, aqui, a Joana tem a mais. Quantas a mais? 1, 2, 3 grupos a mais de figurinha do que Carlos. 3 grupos. Mas quantas figurinhas a mais? 3 de novo? Não. Porque aqui eu tenho 1, 2, 3. Aqui eu tenho 1, 2, 3. Aqui eu tenho 1, 2, 3. Então, são quantas a mais? 1, 2, 3. 4, 5, 6. 7, 8, 9. São 9 figurinhas a mais. Então, a letra A é Joana. A letra B, a resposta é 3. E a letra C, a resposta vai ser 9. Você consegue enxergar? Beleza. Então, podemos virar a nossa página. Agora nós vamos fazer ali juntos a página 42, que também tem grupos de alguma coisa. E agora são os animais que estão no nosso desenho. Abaixo a gente tem aqui os animais e está pedindo para a gente circular eles de 3 em 3. Toma cuidado de fazer lá bem bonitinho, de lápis, para caso você erre. Eu vou mostrar para você com o dedo. Então você pode fazer assim, ó. Um grupo, 2 grupos, 3 grupos. Cuidando sempre para não colocar o mesmo animal no grupo que você já fez. Faz isso pro André e faz isso pro Luiz. Vamos ver agora? Luiz, eu posso fazer um grupo aqui desses animais menores. Aí eu faço um grupo com esses animais maiores. E eu vou fazendo os meus grupos ali. Então, esses animais, eles são de brinquedo. E a pergunta é, quem tem mais animais de brinquedo? Pausa dramática. Olhei lá de novo o André. Olhei o do Luiz. E a resposta correta é Luiz. Então, vamos olhar bem certinho como que a gente escreve o nome do Luiz. O final é com a letra... Opa! Quem tem mais? Mais é maior quantidade. Vamos olhar de novo. Mais animais é o André. Então, vamos copiar o nome do André. Eu vou colocar aqui
para a gente não pegar outra folha. E você vai fazendo a correção junto comigo. Para a próxima aula, eu vou deixar uma tarefinha. A nossa tarefa para a próxima aula vai aparecer aqui no slide. Então, você não vai conseguir encontrá-la no livro. Então, presta bastante atenção. Se for o caso, escreve num papel, desenha, tira um print, bate uma foto. Você é inteligente, vai achar várias maneiras de resolver isso. Observe os 2 grupos de amigos abaixo. O que você vai fazer para mim? Vai me dizer qual dos grupos tem mais amigos. Cuidado para não fazer igual ao prof e se confundir na hora da resposta. Mais amigos quer dizer a maior quantidade. Quantas duplas de amigos podemos formar em cada grupo? Dupla é o mesmo conceito de par. Dupla também vocês vão separar de 2 em 2. Então, eu vou aqui para o meu último slide e já vou agradecendo a sua participação, vou agradecendo que você está acompanhando comigo e até a próxima!